Então a IgA, ela se liga nesse componente secretor, esse dímero de IgA ligado pela cadeia J, se liga nesse componente secretor e é secretado então ali no lúmen, no caso a gente está falando do intestino, no lúmen intestinal, né? Então o linfócito B, ele produz essa IgA é dimérica porque é ligada numa cadeia J, esse complexo é ligado numa peça secretora que está ali presente no enterócito. O enterócito faz a endocitose e exocitose, então, desse dímero com a peça secretora no lúmen intestinal e essa IgA, ela passa a ser ativa. Então, só para a gente acompanhar esse movimento, eu tenho aqui, então, o enterócito com a peça secretora na sua superfície, na superfície dentro do sangue, nesse caso, né, ali junto com o linfócito que está produzindo a IgA. A IgA dimérica com a cadeia J se liga nesse componente secretor e esse complexo todo é endocitado pelo enterócito e acontece a exocitose, então, dessa molécula. E aí o que a gente tem ali presente na mucosa? A IgA dimérica ligada na cadeia J juntamente com a peça secretora que é responsável pela integridade, então, pela sobrevivência dessa molécula que vai, então, ter tantas funções ali na nossa mucosa, né? Então, o que faz? Nesse momento, ela é chamada de IgA secretora. Ela já está ali secretada no sítio mucoso, né? Então, o que vai fazer a IgA nesse caso? Ela vai prevenir a absorção de antígenos pelas mucosas. Então, essa IgA, ela se liga a determinados antígenos, inibindo a entrada deles no nosso sistema, fazendo com que ocorra uma diminuição de antígenos que vai entrar no nosso sistema imunológico, ali associado às mucosas. Então, eu preciso ter a entrada de antígenos naquele local? Eu preciso, nas células M, né? Então, é um local específico só para a entrada de antígeno. Mas eu também não posso ter uma entrada de antígeno muito grande, porque senão aquele tipo de resposta que é de tolerância pode virar para um tipo de resposta inflamatória. Então, é a IgA secretora que vai prevenir a absorção de antígenos pelas mucosas, né? Ela também inibe a adesão de micro-organismos e é muito importante a gente entender que quase todo micro-organismo, para poder ter alguma ação nas nossas células, ele precisa se ligar na célula, né? Então, tudo que diminui a facilidade com que esse micro-organismo vai se ligar na célula acaba sendo um mecanismo de proteção. Então, o muco presente ali no intestino, ele por si só já impede que muitos micro-organismos se fixem nos nossos enterócitos. A IgA, ela juntamente com esse muco, vai diminuir também a capacidade de adesão desses micro-organismos, então, ali no intestino. A diferença é que o muco é uma defesa inespecífica e a IgA é uma defesa específica. Então, um exemplo, por exemplo, uma IgA específica para Escherichia coli vai se ligar na Escherichia coli e vai inibir a adesão dessa Escherichia coli no nosso enterócito, consequentemente fazendo uma proteção ali para o nosso sistema. A outra coisa também é a neutralização de antígenos biologicamente ativos. A gente sabe que a IgA também tem a capacidade de se ligar em determinadas toxinas produzidas pelos micro-organismos, inibindo então a ação dessas toxinas nos nossos enterócitos, então sendo mais um mecanismo de defesa no nosso organismo, né? Então, a gente já sabe que existe um sistema imunológico associado às mucosas, a gente já sabe que existe uma organização desse sistema, então tanto nas velocidades quanto nas placas de Peyer que estão presentes ali, a organização, né, que começa pela célula M e dentro eu tenho todas as células imunológicas e tudo isso é um ambiente de tolerância na saúde, né, e que acaba emitindo muitas influências para o sistema imunológico do indivíduo sistêmico. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que existe uma comunicação entre o sistema imunológico sistêmico do indivíduo com o sistema imunológico associado às mucosas. Por isso que a gente tem descoberto cada dia mais os benefícios que uma microbiota intestinal equilibrada podem
fazer para a nossa saúde. E, ao mesmo tempo, cada dia a gente descobre mais patologias que são potencializadas, que têm a sua evolução piorada, né? Ficam mais drásticas em função da modificação que pode ocorrer, então, na microbiota daquele intestino. Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que a nossa microbiota ela é responsável, ela tem uma participação no desenvolvimento de obesidade, ela tem uma participação no desenvolvimento de doenças autoimunes, ela tem uma participação no desenvolvimento de doença hepática gordurosa não alcoólica. Então existe uma série de patologias e que hoje em dia a gente sabe que existe o envolvimento da nossa flora intestinal, da nossa microbiota e que qualquer desequilíbrio, né, isso vai refletir então sistemicamente. Muito bem. E o sistema imunológico ali, associado naquele local, ele é responsável por esse equilíbrio. E o que acontece quando ocorre desequilíbrio? Na verdade, o que pode levar ao desequilíbrio dessa mucosa intestinal, consequentemente desse ambiente tolerogênico do sistema imunológico? Então, a gente vem, né, os pesquisadores vêm comprovando que várias situações e condições são responsáveis pelo que a gente chama de aumento da permeabilidade da mucosa intestinal, né? E o que significa isso? Aumento da permeabilidade da mucosa intestinal. Que mais antígenos estão entrando no nosso sistema ali embaixo, estão entrando no nosso organismo. E que muitas vezes não vão entrar pelo local correto, que é a célula M, mas vão entrar pelos enterócitos. Vamos entender um pouquinho mais disso. A gente, ali naquela monocamada de célula, ali no intestino, você tem uma monocamada, essas células são os enterócitos, estão ligados entre si pelo que a gente chama de cimento celular, que são várias proteínas que são chamadas de proteínas de adesão e que ligam uma célula à outra. Quando a gente fala que ocorreu aumento da permeabilidade intestinal, significa que essas proteínas que ligam uma célula a outra, algo aconteceu ali que elas não conseguem então manter uma célula ligada à outra, aumentando a permeabilidade do tecido intestinal, permitindo com que antígenos que estão no lúmen consigam entrar então ali dentro da nossa circulação. Obviamente, essa forma de entrada é errada e o nosso sistema imunológico deixa de encarar isso como saúde, como tolerância e passa a encarar esse fato como tem alguma coisa errada, eu preciso inflamar para poder proteger o corpo, né? E nesse momento em que ele inflama, é o momento em que vão acontecer vários tipos de patologias que estão sendo cada dia mais associadas a esse aumento da permeabilidade intestinal, né? Então, substâncias como toxinas, partículas alimentares, aditivos alimentares, agrotóxicos que cada dia mais vem se usando na nossa agricultura, infelizmente, o consumo de drogas indiscriminados também estão responsáveis pelo aumento da nossa permeabilidade. Patógenos que não são bons para a nossa microbiota, que tem um papel patológico e não um papel de homeostase, podem também aumentar a nossa permeabilidade intestinal. E um mau funcionamento de determinados órgãos, como o fígado também, assim como condições que atingem o nosso sistema nervoso, como no estresse. A gente sabe que ocorre a liberação de uma série de hormônios em função do estresse e acaba também afetando a permeabilidade da mucosa intestinal. Então, todos esses fatos, eles acabam modificando a permeabilidade, fazendo com que tenha um aumento da absorção desses antígenos externos, levando a um ambiente inflamatório, sistêmico, que acaba sendo responsável por uma série de patologias, né? Então, nesse slide a gente pode observar a diferença entre a mucosa intestinal saudável e a mucosa intestinal inflamada, né? Onde na mucosa intestinal saudável, a gente tem ali a presença
dos sítios de absorção de macro e micronutrientes. Isso é uma coisa importante da gente entender, porque é impossível você isolar qualquer problema, qualquer patologia do intestino sem que tenha alguma consequência em relação à absorção de nutrientes, principalmente micronutrientes, né? E naquela mucosa inflamada, o que a gente observa ali é a entrada indiscriminada de antígenos. Esses antígenos vão cair na nossa circulação, o nosso sistema imunológico vai então ficar inflamado pela presença desses antígenos e aumentando o risco de uma série de doenças, entre elas doenças autoimunes, né? Então, tiroidite de Hashimoto, esclerose múltipla, artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais e o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma síndrome, então acaba atingindo todo o nosso organismo. Então, esse aumento da permeabilidade hoje em dia vem também sendo relacionado com estresse, com depressão, com aumento do quadro de obesidade, ou seja, a cada dia a gente descobre uma patologia nova que está relacionada com essa quebra da barreira, com esse aumento da permeabilidade intestinal, né? Que leva então à síndrome da permeabilidade, do aumento da permeabilidade intestinal, levando então a essa gama de consequências em função da resposta inflamatória gerada no nosso organismo, né? Podendo muito também levar a uma quebra da barreira hematocefálica e com isso permitindo que substâncias que não entrariam em contato com o nosso cérebro, com o nosso tecido nervoso, agora, nesse momento, conseguem entrar, né? Levando a má absorção, como eu tinha falado, também levando a má absorção de nutrientes, né? Principalmente micronutrientes, que a gente absorve numa quantidade muito menor, e isso acaba sendo consequência para uma série de doenças, então, que acontece em função desse aumento da permeabilidade intestinal. Obviamente, quando a gente pensa, então, quando a gente fala de tiroidite de Hashimoto, de esclerose múltipla, de artrite reumatoide, a gente está pensando numa consequência sistêmica. Obviamente, ali o sistema imunológico, naquele local do intestino, ele também perde a sua organização. Então, na inflamação, ele muda a sua organização, né? Ocorre, como eu já tinha comentado, maior entrada de antígenos. As células imunológicas encaram isso como um perigo e com isso elas inflamam. Então eu deixo de produzir citocinas importantes como IL-10 e TGF-beta e passo a produzir citocinas inflamatórias como TNF-alfa, IL-12, IL-1-beta, né, e IL-17, que são importantes ali para aquele ambiente inflamatório. E aí o que acontece? Eu tenho uma perpetuação da inflamação, né? Porque eu tenho de repente um ambiente inflamatório com permeabilidade aumentada, junto com uma gama de micro-organismos que vai aumentar e amplificar esse processo. Então, é um processo que ele passa a ser amplificado, né? E piorando, então, a resposta local ali na inflamação. Então, é muito importante que a gente entenda um pouco mais sobre o sistema imunológico. É de extrema importância que os nutricionistas também saibam sobre o sistema imunológico associado às mucosas, como que ele, no seu equilíbrio ou no desequilíbrio, pode afetar o organismo como um todo, pode afetar a absorção de macro e micronutrientes, né? E como a gente pode, no futuro, tentar reverter ou associar uma dieta adequada juntamente com a terapêutica que deve acontecer ali nesse momento de aumento de permeabilidade, de quebra da barreira intestinal. Então, é muito importante chamar atenção nesse assunto, é um assunto que ainda está sendo muito estudado, é um assunto que ainda tem muitos pontos para ser desvendado, mas que nós, profissionais da saúde, principalmente nutricionistas, devemos então saber um pouco mais e estar atento para qualquer questão que possa interferir então no estado nutricional e na saúde do nosso paciente. Muito obrigada.